Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Dia 8 de março passou, mas e daí? Nunca é tarde para lembrar, celebrar e cobrar. Porque não se trata de flores ou de parabéns protocolares, e sim de uma luta que não tem prazo de validade. Neste ano, o Dia Internacional da Mulher caiu logo depois do Carnaval, e teve ato sim. No meio do frevo, do maracatu e da percussão festiva do bloco Siri na Lata, a verdade apareceu brilhante como o sol de meio-dia. Não há nada mais revolucionário do que uma mulher ocupando a rua, o espaço e a história que sempre lhe tentaram negar. Entre uma manchete e outra, as estatísticas seguem berrando o que alguns tentam silenciar. No Brasil, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 6 horas. 6 horas. Dá tempo de uma jornada de trabalho, de uma viagem de ônibus para casa, de uma mãe colocar um filho para dormir. A cada 6 horas, uma mulher deixa de existir porque um homem decidiu que ela não deveria mais estar ali. Então, seguimos falando, marchando, resistindo. Dia 8 de março já passou? Pois bem, aqui o calendário da luta não tem fim. Seguimos em frente, ocupando espaços e construindo um mundo em que nenhuma de nós precisa escolher entre viver ou lutar. Porque no fim das contas, a luta é a nossa própria vida. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Está no ar TV Sintese. E é sobre isso que a gente fala agora na primeira matéria do TV Sintese. Porque, como dissemos há pouco, o 8 de março passou, mas a luta das mulheres não tem prazo de validade. Trabalhadoras, estudantes, mães, filhas, guerreiras de todo dia. Mulheres que não pedem licença para existir, que ocupam, que resistem, foram às ruas. Foi um ato de força, mas também de esperança. Porque não dá mais para aceitar o inaceitável. Agora você acompanha como foi esse ato, porque o silêncio nunca mudou o mundo, mas as vozes de muitas juntas, essa sim, muda tudo. Vamos assistir. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que neste ano de 2025 caiu no pós-carnaval. E a mulherada resolveu juntar o ato com Siri na Lata, que é o bloco de carnaval do trabalhador e da trabalhadora. Afinal, precisamos comemorar por estarmos vivas e enterrarmos de vez essa cultura que insiste em nos matar. Professora Ivonete, hoje, Dia Internacional da Mulher, ainda temos muita violência contra a mulher, mas há o que se comemorar? Acho que sim. No dia 8 de março, a gente junta esse ano o Siri na Lata e o Dia Internacional das Mulheres. E nós achamos que a grande comemoração é a nossa capacidade de ocupar as ruas, de construir essa resistência, de dizer que o lugar de mulher não é em casa apanhando, não é em casa sendo desrespeitada, não é em casa sendo que alguém seja dono ou dona dela, mas que ela esteja no lugar onde ela queira estar, nas ruas, nas lutas e onde ela quiser estar. Então o fato dessa consciência, o fato de estarmos aqui, de continuarmos nas ruas, de
continuarmos defendendo os nossos direitos por igualdade, por justiça, pelo direito à vida, vale sim muito a pena lutar e ocupar o 8 de março e lutar e defender o Dia Internacional das Mulheres, de todas as mulheres do mundo inteiro. O que a gente tem para comemorar nesse Dia Internacional da Mulher? Veja, o que tem é exatamente à medida que a mulher vai tomando consciência do seu papel na sociedade e que vai politizando e conscientizando os companheiros. Eu acho que esse é o grande desafio. É a partilha, é a solidariedade que a gente tem que despertar no homem, né, no processo de igualdade, respeitando as diferenças, né? Então eu vejo que a luta da mulher tem evoluído nesse sentido. E no sentido de alguns direitos também, principalmente de ocupação de espaço. Mas a dívida social ela é imensa com todas nós mulheres. Precisamos de mais unidade, de mais luta e com certeza de um avanço do compartilhamento, da solidariedade, da fraternidade entre homens e mulheres da classe trabalhadora, dos sofridos, dos explorados, porque todos eles formam uma classe social que precisa de seu processo de emancipação. Além da gente comemorar algumas lutas das mulheres, principalmente a ocupação de espaço de poder, o mais importante dessa data é a luta a favor dos direitos e diminuição da violência, a favor da nossa democracia, da autonomia econômica das mulheres e principalmente em defesa, né, da nossa democracia, dizendo que não iremos permitir anistia para os golpistas. Então não é um dia, né, de comemoração, a gente recebe, né, homenagens, mas é um dia de luta e de resistência, porque as mulheres na história da humanidade foram fundamentais na garantia de direitos, seja trabalhistas, direitos humanos, e é isso que a gente está hoje aqui nesse dia, né, lutando e cobrando políticas públicas para diminuir tantas injustiças sociais e principalmente as desigualdades que geram tanta violência para as mulheres e para a comunidade LGBT, para as mulheres trans, mulheres quilombolas, mulheres negras. Então a luta feminista, o 8 de março, é um dia de luta e de resistência. Carol, por que é importante a redução da jornada de trabalho para a mulher? A redução da jornada de trabalho é fundamental para a vida das mulheres. Porque a gente que está em casa, quem está assistindo é que sabe. Além de uma jornada de trabalho formal 6x1, ainda tem a 7x0. A gente precisa da redução da jornada para 5x2, para 4x3, mas também a gente precisa de uma divisão igualitária do trabalho doméstico, porque afinal não existe só a mãe. Em algumas famílias, onde tem uma mãe e um pai, é preciso que ambos façam a divisão correta das tarefas para que as mulheres não sejam sobrecarregadas. É por isso, redução da jornada 6x1, contra a jornada 6x1 e igualdade na divisão do trabalho doméstico. Isso é fundamental para a vida das mulheres, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Esse dia é muito importante celebrarmos a vida e celebrarmos também as companheiras que não estão aqui mais, porque foi através da luta das antepassadas, das nossas companheiras que tombaram na luta, que nos deu motivação para resistirmos e seguirmos forte na luta. É difícil comemorar enquanto mulher jornalista, né? Porque a gente tem uma luta por valorização, a luta contra o machismo, ela tem tudo a ver com a luta das jornalistas, em termos da visibilidade, do respeito profissional. A mulher jornalista, ela vivencia isso no seu dia a dia, né? Esses embates do respeito à sua atividade profissional e do respeito dela, enquanto mulher, realizando aquela atividade profissional. Adenilde, que balanço você faz do ato de hoje? Eu faço um balanço muito positivo, é um dos atos mais assim, cheio de todos os movimentos sociais. As mulheres aderiram ao chamado das centrais, dos movimentos sociais. Então assim, saio desse ato muito feliz por as mulheres terem entendido que nós precisamos vir às ruas pedir não ao fascismo, não anistia para golpistas e que as mulheres tenham direito à justiça reprodutiva. E o fim também da escala 6x1. Então eu saio daqui muito feliz, porque as mulheres estão contra
tudo quanto vem de ruim do fascismo. E tá aí, mais um 8 de março que passou. Mas a certeza fica, elas não param, não recuam, não esquecem. As ruas foram ocupadas, as vozes foram ouvidas e a luta segue, dia após dia, onde for preciso. Porque se tem algo que a história já mostrou, é que quando as mulheres se movem, o mundo se move com elas. Hoje, no Cine Resistência, a gente mergulha na história de Macabeia, protagonista de A Hora da Estrela, adaptação da obra de Clarice Lispector. Nordestina, franzina e deslocada, ela sobrevive no Rio de Janeiro que não a percebe, vivendo do quase. Quase feliz, quase amada, quase percebida. E é aí que a história incomoda. Sem heroísmo, sem frases de efeito, Macabeia reflete um Brasil profundo, o das multidões anônimas, que se apertam no transporte lotado, que passam fome, que nunca aprendem a desejar mais. Nesse Dia da Mulher, A Hora da Estrela não celebra conquistas. Relembra as esquecidas, as invisíveis, as que nunca tiveram o direito de perceber o próprio sofrimento. Quer relembrar também? Então vá ao YouTube e coloque o nome do filme, A Hora da Estrela. Bom divertimento para todo mundo. No dia 12 de março, quarta-feira passada, professores e professoras da Rede Estadual de Ensino de Sergipe participaram de uma assembleia realizada no Cotiguíba Esporte Clube, em Aracaju, para definir os rumos da luta do magistério. Entre os temas discutidos, um dos pontos centrais foi a possibilidade de deflagração de uma greve, evidenciando o descontentamento da categoria diante das atuais condições de trabalho e das políticas educacionais adotadas pelo governo. Além disso, os docentes cobraram a devolução dos 14% descontados dos salários dos aposentados, um corte que impacta diretamente a qualidade de vida desses profissionais que dedicaram anos ao ensino público. Outra questão levantada na Assembleia foi a necessidade urgente de melhorias no IPSaúde, Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Estaduais, que enfrenta diversas dificuldades em sua prestação de serviços. Professora, você que acompanhou a maioria das plenárias nas bases, nos municípios, qual é o sentimento da categoria? Olha, primeiro dar parabéns, pela essa mobilização da categoria. Eu acho que a categoria está nesse momento de expectativa de avanço das negociações, reconhecer a importância da direção do sindicato, está indo até as escolas para ouvir os professores, que se o governador tiver juízo, ele abre essa negociação com bastante tranquilidade, com bastante cautela, porque esse momento de mostrar o lado raivoso do governo contra os professores, isso tem sido muito ruim, mas dizer que a categoria aguarda essa nova audiência aí que está marcada para que a gente possa avançar. E que para mim ficou claro nas escolas, essa importância do professor continuar mobilizado e vai continuar, essa é a certeza que o governo pode ter, que essa categoria não vai abrir mão dessa mobilização do diálogo com a comunidade escolar e principalmente com a sociedade, para entender a desvalorização hoje dos professores do estado do Sergipe. O único que precisa conhecer o mais rápido possível essa desvalorização é o governo do estado. E nós vamos estar aqui, para acompanhar essas negociações, para estar indo para as escolas dialogar diretamente com os professores, para que todo mundo compreenda esse processo tão doloroso de negociação entre o magistério e o governo do estado. Professora, a gente se aposenta, mas a luta continua. Fala um pouquinho sobre o seu papel nessa negociação.
Veja, no meu caso não é só aposentadoria, eu adoeci com a doença grave, mas o cenário nosso como educadores aposentados e em atividade em sala de aula é gravíssimo, a situação é muito séria, nosso poder de compra supera 50% e, portanto, eu dialoguei com a direção do sindicato que a gente precisava de formas de reabrir o diálogo com o governo e, nesse sentido, nós conseguimos que o governador nos recebesse e reabrisse esse diálogo e restabelecesse a mesa de negociação. Agora vamos acompanhar para que problemas mais graves da nossa carreira comecem a ser resolvidos. Professor Roberto, a Assembleia terminada e quais as resoluções de hoje? Veja, nós trouxemos aqui para os professores todo um debate que o Sintese realizou durante esse período com os poderes, com os órgãos, mostrando para a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, que não havia negociação ano passado, por isso que os professores paralisaram e a categoria está empobrecida e precisa ter uma política diferenciada do governo do Estado que respeite o magistério e apresente proposta efetiva que nos valorize. Nós informamos o agendamento de audiência com o governador, que foi apresentado pelo secretário Zezinho Sobral para a próxima quinta-feira, dia 20, às 16 horas. No entendimento dos professores, essa é uma sinalização que a gente espera que nessa audiência o governo construa um processo efetivo de negociação com propostas concretas à pauta de reivindicação do magistério e que nós estamos na expectativa de que no dia 20 possamos sair com propostas concretas. O que a gente entende que não pode continuar acontecendo é o que ocorreu em 2024, quando a gente se reunia com o secretário de Educação e não tinha proposta nenhuma. E isso foi irritando a categoria que resultou nas nossas lutas o ano passado. A gente espera do governo do Estado uma outra postura, uma postura de negociação com proposta, para que a categoria sinta a vontade do governo de negociar e de nos valorizar. E a mobilização junto com os professores? O que é que acontece agora? Vai se manter estado permanente de assembleia? Perfeito. Nós aprovamos o estado permanente de assembleia, dizer aos professores e professoras que caso no dia 20 tenhamos propostas, chamaremos uma assembleia logo em seguida, dia 21, e caso o governo chame a necessidade de uma nova reunião, nós vamos estar chamando a assembleia logo em seguida. Mas é importante os professores estarem atentos, mas nós vamos estar informando das nossas redes sociais, no nosso site, todo esse processo de diálogo com o governo, para que a gente possa estar atualizando, necessitando, chamamos a assembleia de imediato para avaliarmos as propostas e podermos tocar com unidade, que eu acho que é fundamental para mostrar nossa força junto ao governo. Essa assembleia representou mais um capítulo na luta dos educadores sergipanos que seguem mobilizados na defesa de melhores condições de trabalho, justiça salarial e acesso digno à saúde. As decisões tomadas no encontro refletem o compromisso da categoria com a qualidade da educação e com a valorização dos profissionais que a constroem diariamente. O que aconteceu nessa assembleia foi mais do que um encontro. Foi uma prova de que a luta pulsa, de que ninguém está sozinho e de que cada voz se soma a outra, virando um trovão. E por isso, por mais que tentem silenciar, cortar, empurrar para depois, a gente sabe. Tem coisa que não se negocia, tem direito que não se pede, se exige. Então, bora seguir juntos, firmes, conscientes de que a educação só se sustenta quando quem ensina é respeitado. Porque o futuro não se espera, se constrói. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.